Olá pessoal, professor Gesiel Simplício. Nós estamos com a lista de exercícios do terceiro semestre, do terceiro segmento da Educação dos Jovens e Adultos da Escola Municipal de Itiala. Vamos corrigir nossa última folha de exercício, lista, geometria analítica, ponto médio e distância entre dois pontos, cálculo da área. Pois bem, o primeiro exercício, determine a área em metros quadrados do triângulo a seguir, certo? Eu quero saber da área. Muito bem. Eu posso usar a maneira tradicional, achar a base, porque está falando que é retângulo em B, a base vezes a altura, e jogar na formulazinha e dividir por 2. Mas primeiro eu tenho que saber essa distância e essa distância. Eu calculei as três, essa. Mas vamos primeiro achar a distância de AB. Jogando na fórmula, eu tenho distância de AB é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya. Bem, xb é 3 menos xa é 1. 3 menos 1 mais 5 menos 3, 5 menos 3. 3 menos 1, 2, 5 menos 3 também é 2. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Eu posso chamar de distância de AB, raiz de 8 ou 2 raiz de 2. Porque se eu pegar o 8 e fatorar, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Fica 2 ao quadrado vezes 2, não é isso? Fica 2 raiz de 2. Tanto faz esta ou esta, tá bom? Bem, achei a distância de AB. A distância de BC é essa aqui. Mesma coisa, né, pessoal? Ó, a distância de BC. Então, ó, 7 menos 3, 4 ao quadrado, mais 1 menos 5, também ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, menos 4 ao quadrado, 16, mais 16, 32. Fatorando a mesma coisa, né? Fica 4 raiz de 2. Ou 32, tanto faz, tá bom? Não há problema nenhum você multiplicar isso por esse aqui no cálculo da área. Eu tinha que achar esses dois. Eu achei os três, porque a distância de AC, que deu 40, né? Ou 2 raiz de 10, certo? Mas não vou usar aqui, eu vou usar apenas esses dois. O cálculo da área, aqui. Então esse aqui eu não vou usar, né? Vou usar só esses dois. Então esse aqui que deu raiz de 40, ou 2 raiz de 10, eu faço assim. A área é igual base vezes altura dividido por 2, correto? Se a minha base é 2 raiz de 2, a minha altura é 4 raiz de 2, 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2, 8 vezes 2, 16 dividido por 2, 8 metros quadrados. Eu poderia deixar dentro da raiz, mesma coisa. Eu pegar 32 vezes 8, 8 vezes 2, 16, vai 1. 3 vezes 8, 24, 1, 25. 256. E a raiz de 256 é 16. Dividido por 2, 8. Certo? Então, tanto faz você fatorar ou deixar dentro da raiz. Então, é a questão de 8 metros quadrados tem a área desse triângulo. Então, isso aqui é a maneira mais tradicional, né? Tem muito cálculo, eu tenho que achar a distância daqui, depois a distância daqui. E eu fui mais além, achei a distância daqui também, que é esse cálculo aqui. Mas não precisa, tá bom? Mais à frente, daqui a pouco eu vou mostrar o macete. Então, achei esse lado, joguei na fórmula da área, base vezes altura dividido por 2, a base este, a altura esse, multipliquei, 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, raiz de 4 é 2, 8 vezes 2, 16, dividido por 2, 8. Ok? Tranquilo? Já a questão 2. Na questão 2, considera um triângulo ABC, correto? 2 e 3, B 10 e 9, C 10 e 3. Represente as coordenadas do verso no plano cartesiano, está aqui as coordenadas. Se M é ponto médio do lado AD, está aqui um ponto médio, a medida
de MC. Vamos ver? Então, se eu fiz o triângulo, o plano cartesiano e marquei aqui as coordenadas, beleza. Vamos achar o ponto médio. Lembra que o ponto médio tem que achar de x, xm, que é igual x1 mais x2 dividido por 2, e o ym é y1 mais y2 dividido por 2. Vamos achar o ponto médio. Ó, o xa mais xb, né? Tanto faz. xa é 2, xb é 10. 2 mais 10, 12, dividido por 2, 6. Então, o meu primeiro ponto médio aqui no x é 6. O ya mais yb, 3 mais 9. 3 mais 9 é 12. 12 dividido por 2, 6. Está aqui o 6. Esse é meu ponto médio, certo? Ponto médio, então, é 6 e 6. Beleza. E agora? Eu quero achar a distância, né? A medida de MC. Então, vou jogar na fórmula que eu usei anteriormente, né? Distância de MC, eu vou chamar de xb menos xa mais yb menos ya. Ou melhor, 10, aqui ó, 10 menos 6 ao quadrado. 10 menos 6, 4 ao quadrado. E 3 menos 6 também ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 16 mais 9, 25, raiz de 25, 5. Então, a medida de MC é 5. Tranquilo, pessoal? Muito fácil, né? Agora, nesse exercício aqui, é um macetezinho que eu falei que ia usar para calcular a área do triângulo. Você vê que eu tenho aqui, ó, ponto A, ponto B e ponto C. Eu posso jogar a matriz, pessoal. Sabemos que o cálculo da área é a área base vezes a altura dividido por 2. Então, a solução é, se vai dividir por 2, é 1 sobre 2. Vamos pegar os 3 pontos. 1, 2, 2, 4. Vou até para a gente forçar aqui. 1, 2, primeiro A. 2, 4, que é o B. E 4 e 1, que é o C. Para a gente calcular um macetezinho sem entrar em regra de Sarros, que eu não falei, é só repetir aqui a primeira coluna, a primeira linha, 1 e 2, 1 e 2. E multiplicar, essa chama diagonal principal e diagonal secundária, né? Certo? Sendo que a principal sempre vai multiplicar por menos e a secundária por mais. Se eu multiplicar nessa diagonal aqui, a principal, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 1, 1. Ótimo, está aqui. 4, 16 e 1, tudo vezes menos. A secundária, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. Certo? Isso aqui eu vou multiplicar por mais. A solução não é 1 sobre 2 vezes, vamos multiplicar por menos. Menos 4, menos vezes mais é menos 16, menos vezes menos 1, menos 1. Mais 8, mais 2 e mais 4. 8, 4 e 2. Então, está aqui as duas diagonal. 4, 16 e 1 é menos 21. 4, 8 e 12 e 2 são 14. 21 menos 14 é menos 6. Deu negativo, né? Então, 1 vezes menos 6 dá menos 6 sobre 2, menos 3. Como não tem medida ou área negativa, a solução é 3. Viu que é simples e fácil de fazer? Sem precisar fazer todo aquele cálculo, a distância de 2 pontos e tal. Viu que é tranquilo? Então, a questão 4 pede o ponto médio. Tranquilo de fazer. Eu tenho aqui, ó, entre os 2 pontos. Então, eu vou pôr o ponto médio de x é x1 mais x2 dividido por 2. Então, 1 mais 5 dividido por 2, né? 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3.
E o y médio? Ponto médio do y. Fica 1 mais 7. 1 mais 7 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Qual é o meu ponto médio? 3 e 4. Esse é tranquilo, é muito fácil. Não, gente? E agora, o exercício número 8. Que eu tenho A, B e C. O sistema de coordenadas do cartesiano a seguir está representado o triângulo A, B e C. Beleza. Em relação a esse triângulo, demonstre que ele é retângulo. Olha, ele possui 3 lados e 3 ângulos. Por que ele é retângulo? O que é retângulo? Retângulo é porque ele tem um ângulo reto aqui, ó. Certo? Mas como eu vou demonstrar isso? Eu posso observar aqui, de olho, sem fazer nenhum cálculo. O 3 para 5 não é 2? Aqui não é 2? Não é? Daqui para cá, olha, essa distância aqui, de C para B, eu posso jogar a distância entre 2 pontos, ou simplesmente observar que esses 2 lados são menores que esse lado. Que eu vou chamar ele de cateto e hipotenusa. Então, por isso que ele é um triângulo retângulo. Precisa fazer aqueles cálculos? Ele possui 3 ângulos, sendo um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto que é aquele lá. Certo? Tranquilo. Mas se você quiser fazer o cálculo de cada lado e jogar no teorema de Pitágoras, tudo bem, mas não precisa. De olho você já vê isso aí. Tá bom? Você vai perceber isso aí tranquilamente. Então não precisa ficar assim, ah, meu Deus, como é que eu faço isso? Já olhando, você vai ver que esse lado aqui é maior do que esses dois, provavelmente. Dá de olho para você perceber que ele é hipotenusa, né? Porque ele é retângulo. Demonstre o ponto médio de AB. Bem, ponto médio de AB, A e B. O A é 1, 3 e o B 7, 1. Então, foi 1 mais 7, 8 dividido por 2, 4. E do Y, 3 mais 1, 4 por 2, 2. Qual que é o ponto médio de AB? 4 e 2. Aqui, ó. 4 e 2. Não é? Esse é o ponto médio. Calcule a área. Olha só, eu fiz questão, porque eu vou repetir isso aqui e fazer aqui para vocês. Olha. Se eu tenho aqui, ó. Olha. Os pontos. Eu tenho ponto A, 1, 3, B, 7 e 1 e C, 3 e 5. E o cálculo da área eu tenho que saber que vai dividir por 2, que é a metade da área de um quadrado, correto? Então, se eu tenho a solução, é 1 sobre 2 vezes. Abro essa matriz e vou colocar os pares. 1, 3, 7, 1, 3, 5, e repetir o último. Multiplicar, né? 7 vezes 3, 21, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 5, 5. Multiplica por menos, essa é a principal e a secundária. 1 vezes 1, 1, 7 vezes 5, 35, 3 vezes 3, 9, multiplicar por positivo. Então, a solução é 1 sobre 2 vezes menos vezes mais, dá menos 21, menos vezes 3, dá menos 3, menos vezes 5, dá menos 5, mais 1 vezes mais é 1, 35 vezes mais é mais 35, e 9 vezes mais é mais 9. Somando, dá 29 mais 35, que dá 16, né, pessoal? 16 vezes 1, 16 por 2, 8. Eu tenho que colocar 8 unidades de medida ao quadrado, que toda a área tem que ser ao quadrado, certo? Então, tá aqui o cálculozinho básico, tranquilo de fazer, sem precisar usar regra de Sarros, só fazer esse sisteminha aí, dobrando, que é tranquilo. Tá bom, pessoal? Então, essas são as correções das atividades que eu passei na última aula. Então, até a próxima atividade, nós devemos entrar em equação da reta. Eu vou apresentar ela da forma geral e da forma reduzida aí, tranquilo.